Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Gente, está acabando, né? Essa aqui é a nossa última matéria do primeiro ano do ensino médio e eu gostaria muito que vocês prestassem muito atenção. Nós viemos falando sobre colonização, né, de várias nações. A gente focou muito na colonização do Brasil e agora nós vamos falar especificamente da colonização espanhola, né? Todos os nossos vizinhos aqui, a grande maioria dos nossos vizinhos, né, dos países vizinhos, foram colonizados pela Espanha. Então é uma parte muito importante para vocês, tá? É compreenderem. Então eu peço que vocês foquem muito, porque para não ficar no aprendizado com defasagem, tá ok? Bom, gente, eu escolhi aqui esse slide para trabalhar com vocês, para vocês verem que, gente, a colonização espanhola, ela foi muito, mas muito violenta, tá? Então aqui para vocês entenderem um pouco, né, dessa violência contra os índios, né, contra os povos nativos. Essa aqui é uma ilustração do Theodore de Brahe, que foi feita em 1598, tá? E ela foi feita para a obra do Frei Bartolomé de Las Casas, que ele era um grande defensor dos indígenas. Ele via acontecendo essas coisas terríveis. Observem a imagem: espancamento, violência, morte, né? Ele via acontecendo e ele defendia, né, os indígenas, tá? O Frei Bartolomé de Las Casas. Então, era um grande defensor dos indígenas e ele viu que os espanhóis realmente eles foram maléficos, né? Então, quando fala que eles descobriram a América, eles vieram e colocaram muito sangue dos povos ameríndios, né? Nessas terras, tá? Então, é assim que os espanhóis chegaram, é assim que na verdade, vou mudar um pouco a minha fala, é assim que os europeus chegaram, para vocês entenderem. Essa imagem representa muito a relação dos europeus com os povos ameríndios, tá ok? Então vamos entender melhor como que foi essa colonização espanhola, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui para vocês primeiro eu quero que vocês olhem a imagem. É uma imagem pequena, vocês me perdoem, tá? É muito violenta, mas é preciso mostrar porque foi isso que aconteceu. Uma invasão muito violenta. Olha a imagem, não vou nem ficar detalhando demais, que já dá para perceber, né? Bom, o que tem de diferente na colonização espanhola para a colonização portuguesa? Porque eles, quando chegaram, de cara, eles acharam ouro e prata. Diferente da portuguesa que nós vimos e estudamos bastante, né? Caiu no Enem, pelo amor de Deus, gente. A espanhola, né? A Espanha achou ouro e prata, né? Os portugueses não. Só lá no início, no final do século XVII para o início do século XVIII, o século XVIII todo aqui nas Minas Gerais, que é a matéria do nosso segundo ano, né? Que eles vão encontrar ouro aqui no Brasil, na sua colônia portuguesa. Mas os espanhóis vão encontrar já, chegaram lá achando ouro e prata, tá bom? Bom, obviamente a gente viu que existia uma predominância muito grande de Portugal e Espanha, né? Na corrida, naquela busca de metais preciosos, né? E a Espanha consegue achar, encontrar, né? Esses metais preciosos e, obviamente, o que a Espanha vai fazer? Vai fazer a extração de ouro, né? Extração de ouro de aluvião, né? Caribenho. O que é ouro de aluvião? Ouro de aluvião, gente, é aquele ouro que você encontra no leito do córregos dos rios, tá? Dos córregos. Você já encontra ele. Você pega lá e, por fim, pega. Tá fácil. Você não precisa escavar, você não precisa furar, cavar poço. Tá lá, é só pegar, né? Então, era assim que os espanhóis acharam o ouro, tá bom? Bom, eles faziam então saques, né, às civilizações do continente americano, né, e isso vai impulsionar uma grande vinda de um número muito grande, né, de espanhóis para os seus territórios aqui na América. Eles vão fazer a expansão desses territórios, tá bom? Bom, como é que os espanhóis vão se estabelecer, né? Primeiro, a gente vai ter uma conquista da América marcada pela autonomia, né, dos adelantados, tá? Que são beneficiários da coroa espanhola que buscavam riquezas, né? Eles eram amparados pelas capitulações, né? As capitulações eram documentos que eram dados,
né, a pessoas que davam amplos poderes a eles nessas áreas de conquista, tá? E dentro disso desses poderes dava o direito de explorar a terra e a escravização dos povos indígenas. Então você recebia um documento, né, essa capitulação, e aí você tinha direito de explorar a terra, explorar os povos que nela estavam, né, e principalmente escravizar esses povos indígenas. Os espanhóis vão escravizar muitos indígenas. Eles não vão pegar tanto africanos como na colonização portuguesa, né? Mas eles vão explorar muito os indígenas, tá certo? Bom, como então que esses espanhóis, como é que eles vão se estabelecer aqui na América, né? Eles vão criar a que a gente chama de casas de contratação, né? E a criação também do Conselho das Índias, tá? A casa de contratação ela era sediada em Sevilha, né, na Espanha. Era um órgão que ele exercia atividades comerciais, administrativas e jurídicas. Casa de contratação, tá? Então, todas as atividades comerciais, todas as atividades que estavam ligadas à administração, né, de comércio e todo o aparato jurídico, né, das normas, dos direitos e deveres, tudo era governado, controlado por essa casa de contratação, tá certo? Já o Conselho das Índias, ele regulamentava as leis, ele regulamentava a legislação e a administração colonial, tá? Então, para a gente entender essas diferenças de o que é casa de contratação e do que é o Conselho das Índias, tá? Bom, qual vai ser a mão de obra? Nós vimos aqui que no início, né, na colonização portuguesa, usaram essa mão de obra indígena, que logo foi substituída pela mão de obra africana, né? E aqui, na colonização espanhola, vai ser uma mão de obra indígena, tá? Grande parte indígena. Bom, nós vamos ter logo em 1512 a Lei de Burgos, né, que proíbe a escravização irrestrita dos indígenas, né? Irrestrita, né? Proíbe a escravização irrestrita, tá? Irrestrita, não restrita, tá, gente? Não pode confundir. Bom, então o que vai acontecer? A escravidão, desculpa, ela vai ser liberada em caso de guerra justa. Ou seja, só se tiver motivo. É lógico que os espanhóis vão procurar todos os motivos possíveis para escravizar os índios, né? Os indígenas. Então o que vai acontecer? Com isso, vai aparecer novas formas de exploração de mão de obra indígena, né? Que é chamada encomienda e o repartimento, tá? Vamos entender como que é isso, né? Então, peraí, se a gente tem uma restrição, né, à escravização dos indígenas, a não ser que tenha um motivo de guerra justa, né? Obviamente que eles vão criar vários motivos para isso, mas só se pode, então, explorar essa mão de obra agora desses indígenas através dessas duas ferramentas, a encomienda e o repartimento. Tá bom? Vamos entender então como é que foi? Bom, o trabalho indígena na América Espanhola, a gente entendendo o que é encomenda. Encomenda, né? Era um trabalho em troca de proteção. Olha, proteção contra quem? Né? E além da proteção contra outras tribos, né? Enfim, era também passavam por um processo de catequização, ou seja, conhecer a fé em Jesus Cristo, né? Eles eram catequizados, né? Então, as religiões dessas tribos, né, a diversidade religiosa era apagada e era colocado em seu lugar o cristianismo, tá bom? Bom, esse processo, né, de catequização ele sofre crítica de religiosos e das autoridades reais, né? Então ele contribui com a queda, com o declínio demográfico indígena, tá bom? E então a encomenda, só para finalizar para vocês entenderem, né, é uma troca de proteção e catequização. Se eu te protejo e se eu estou te dando, né, apresentando o Deus verdadeiro, então você vai trabalhar para mim em troca disso.
Olha só, essa era a encomenda, tá bom? Bom, e o que que era o repartimento? Era o trabalho em troca de uma ínfima, ou seja, de uma pequeniníssima compensação financeira, tá? Então, ou seja, você ganhava muito pouquinho, mas era escravidão, né? Você ganhava muito, mas muito pouco. O índio, gente, ele vai usar, ele não tem shopping, não tem restaurante, né? Ele não gasta dinheiro, tá? Mas ele tem uma compensação financeira muito pequena. Então, por isso ele vai trabalhar, né, para o espanhol, né? É, e tinha um trabalho rotativo e temporário. Né? O que acontecia era o seguinte: se a pessoa estivesse muito cansada, não estivesse produzindo, tirava ele, colocava, substituía. Né? Por isso que era rotativo e temporário. Tá bom, gente? Salário baixíssimo, atividades árduas e insalubres, sobretudo na mineração. Tá? Então, aqui algumas imagens sobre a mão de obra indígena, como se esse índio fosse gastar dinheiro, né, em algum lugar. Não é isso? Bom, a mineração eu vou deixar para falar na próxima aula, tá bom? Então, anotem no caderno de vocês, essa parte da colonização espanhola é tão importante quanto entender a colonização portuguesa. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula.